Mais de 2 meses depois das eleições legislativas na Guiné-Bissau, não há primeiro-ministro indigitado, não há governo formado. No país, os ânimos inquietam-se. Próximo marcha, próximo manifestação. E tem que ser uma manifestação para contar tudo isso. Como a eles têm responsabilidade no país, povo que deve seguir responsabilidade. A coligação de partidos que pode dar suporte no Parlamento a um executivo do PAIGC reuniu apoiantes e saiu às ruas de Bissau a exigir a reposição da normalidade institucional. Agora, agravamente, é o governo. Pensar o governo para trabalhar para a Guiné-Bissau para mediar. Esse último marcha de formato. Último marcha de formato. O governo da Guiné-Bissau, que está em funções, é um governo apenas de gestão. Entendemos que para que o processo de estabilização da Guiné-Bissau chegue a um pleno resultado, é necessário primeiro que seja formado o governo em função dos resultados obtidos nas eleições de 10 de março. O Presidente da República aguarda a composição definitiva da mesa da Assembleia para dar seguimento ao desfecho normal do processo que ditou a vitória nas legislativas de 10 de março ao PAIGC. Um processo que parece depender do MADEM G15, a maior força da oposição, em apresentar um candidato à mesa que não seja rejeitado pela maioria parlamentar, como aconteceu com o seu coordenador, Braima Camará. Uma vez mais, o espectro de uma ação militar paira no país. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas diz que não haverá a mínima tolerância para soldados encontrados com armas fora dos quartéis. As Forças Armadas estão unânimes de que entra nem colher jogos políticos, nem aproximar políticos, e tem que estar sempre afastado para criar condições para ser formação, ser capacitações, para poder ajudar a terra para o desenvolvimento. Bem-vindo! Esta semana estão no Causa e Efeito Braima Camará, Nelvina Barreto, Uciman Grifon Camará, Abdelaziz Vera Cruz, Paulo Varral e Sérgio Santos. Uma vez mais, bem-vindo ao Causa e Efeito. Já se fazem ouvir com estrondo as pressões internas e externas para que seja nomeado um primeiro-ministro e impulsado um novo governo na Guiné-Bissau. O presidente guineense não indica um novo chefe do governo até estar resolvido o impasse na constituição da mesa do Parlamento guineense. A segunda maior força do país, o MADEM G15, propõe o seu coordenador para segundo vice-presidente da mesa do hemiciclo. O partido indicou Braima Camará para aquele lugar, mas em 2 votações este não mereceu a confiança da maioria dos deputados que pedem ao MADEM que indique uma outra figura para o mesmo cargo. Braima Camará é o meu convidado. Bem-vindo, deputado, ao Causa e Efeito, uma vez mais. Sr. Deputado, por que o seu partido insiste em avançar com o seu nome para a mesa da Assembleia? Não propõe outra figura e assim resolve-se este impasse e a Guiné-Bissau pode ter um governo, pode ter um primeiro-ministro e pode continuar a funcionar dentro da normalidade. Obrigado, João. Permita-me antes saudar o povo da Guiné-Bissau, saudá-lo pelo convite que me é formulado e agradecer à RTP pela oportunidade que me é dada. Dizer que MADEM G15 é um partido político, é um partido que tem mérito próprio, é um partido que mereceu a confiança da maioria do povo guineense. A confiança da maioria do povo guineense não, porque a maioria do povo guineense não votou no seu partido, votou nas outras forças políticas. Isso é outra... Sr. Deputado, porquê que o MADEM não avança com outro nome para a mesa da Assembleia e resolve este imbróglio? Avançando com outro nome, a não ser o nome de Braima Camará, nesse caso concreto, é estar a violar o regimento da Assembleia Nacional Popular. Por quê? Porque o lugar é do MADEM, cabe o MADEM indicar a pessoa que lhe faz a confiança.
a pessoa que lhe dá maior credibilidade na interpretação dos seus projetos na Assembleia Nacional Popular. Isso é o seu coordenador, não pode ser outra pessoa de confiança da liderança do próprio partido. Não é que não pode ser outra pessoa. O partido acha que, nesse caso concreto, neste momento, nestas circunstâncias, cabe o coordenador nacional do partido representar o partido na Assembleia Nacional Popular. E independentemente das consequências que isso tem para o país? Não pode ter consequências, não deve ter consequências nenhuma. Mas está a ter, não há um governo, não há... Mas isso é alguém está a abdicar da sua responsabilidade. Porque esta função do segundo vice-presidente, preenchimento dos lugares nos órgãos da Assembleia Nacional Popular, não são lugares eletivos. Não é questão, votação não é uma votação eletiva. Eletiva é uma votação deputado? Simplesmente para legitimar os órgãos. Porque senão, vejamos, madame, o regimento da Assembleia Nacional Popular, no seu artigo 27, a linha A e B, disse claramente que o voto deve ser secreto e através de uma lista. Não é o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Através de uma lista, senhor através deputado? de uma lista nominal. Então, não é o que eu tenho aqui o regimento e diz o lugar do primeiro, segundo vice-presidente e do primeiro secretário são atribuídos a partidos de acordo com a sua representatividade na Assembleia. O segundo secretário é proposto pelo partido com maior número de deputados e diz, se algum dos deputados não tiver sido eleito, procede-se de imediato na mesma reunião, a um novo sufrágio para o lugar por ele ocupar na lista. Ou seja, o senhor já foi sufragado. O senhor já foi sufragado 2 vezes. O seu nome foi rejeitado pela maioria dos parlamentares da Assembleia. Por que não avança outro nome e assim consegue viabilizar? Houve uma violação. Houve uma violação clara deste articulado que acaba de ler. Por parte de quem? Por parte do partido maioritário, nesse caso o PSC. O voto é secreto. Se o voto, na verdade, é secreto, achas que, hoje em dia, em pleno século XXI, quando se fala das eleições através das urnas, por via secreta, tinha que ser com 3 boletins de voto? Está a ver? Este aqui é um boletim de voto para a eleição do primeiro vice-presidente. Este aqui para a eleição do segundo vice-presidente. E este aqui para a eleição do presidente da Assembleia Nacional Popular. Isto é uma vergonha. Na democracia, quando se diz um voto secreto... Mas os senhores sujeitaram-se então a esse sistema de votação? Exatamente. Então, se nesse sistema de votação o senhor Brahima Camará tivesse sido eleito, isso já não seria um problema? Sabe porquê? Sabe porquê? Seria ou não seria um problema? Sabe porquê? Porque nós exatamente estamos a tentar virar a página. Dar sinal claro, sinal inequívoco de que queremos bom senso. Queremos bom senso, queremos entendimentos para que o país possa arrancar. O que é que o lugar do segundo vice-presidente na mesa, ou o primeiro vice-presidente, tem a ver para ocupar, para bloquear todo um processo da formação do governo? Aparentemente para o Presidente da República tem, porque o Presidente da República diz que só indigita o Primeiro-Ministro após resolvido este problema. O Presidente da República é o e o senhor, garante, e tanto quanto o Presidente da República, o Presidente da República, esta posição. Eu não é por ser o Presidente da República. Está aqui o cumprimento escrupuloso dos princípios normativos da nossa Constituição da República. E cabe ao Presidente da República cumprir e fazer cumprir os normativos da Constituição da República da Guiné-Bissau. Portanto, o Presidente não podia, de maneira nenhuma, avançar com formação de nenhum governo, quer se queira, quer não, é o que diz a nossa Constituição da República no seu artigo 84, que diz claramente que na primeira sessão da Assembleia Nacional Popular, a Assembleia Nacional Popular elegerá na primeira sessão de cada legislatura o seu presidente e os demais membros da mesa. Então, se o presidente tem papel e função de garantir o cumprimento da Constituição da República, não estando a mesa constituída, naturalmente, o presidente não deve, de maneira nenhuma, avançar, porque estaria a violar a Constituição da República. Mas começou ainda há pouco por dizer o que é que esta situação tinha a ver com a nomeação ou não de um governo. Mas agora, pergunto-lhe, o que é que o Madem Jaquim está a fazer para ultrapassar este momento e para
se conseguir que haja a normalidade? Nós tivemos a oportunidade de dar sinais, muito claros sinais, com elevado sentido de responsabilidade, elevado sentido do patriotismo. O primeiro sinal que nós demos foi exatamente reconhecer os resultados eleitorais. Coisa inédita, coisa que nunca aconteceu na Guiné-Bissau. Madem, apesar de ser um partido novo, mas um partido que mereceu confiança de vários cidadãos guineenses. Nós reconhecemos os resultados, felicitamos o partido declarado vencedor. E tomaram posse no Parlamento. Nós tomamos Neste posse. momento em que há um impasse, o que é que o Madem está a fazer para resolver o impasse? Há contactos com o PAIGC, por exemplo? Nós estamos disponíveis. Esperamos muito sinceramente que o PAIGC assuma as suas responsabilidades. O PAIGC está a transferir para o centro de debate os seus problemas internos. O discurso, o ambiente, a circunstância é completamente diferente no interior do PAIGC. O PAIGC que não venha bloquear... Repare. Se o Madem resolvesse esta questão e apresentasse outro nome à mesa, provavelmente seria resolvido, não? E se o PAIGC tivesse tido a mesma atitude digna, atitude de fair play, nós viabilizamos o presidente da Assembleia Nacional Popular quando não éramos obrigados. Viabilizamos o primeiro vice-presidente, que nem é militante do PAIGC. É antirregimental termos viabilizado aquilo. Mas em nome do bom senso, para que o país não se bloqueie, para darmos um sinal inequívoco, um sinal de predisposição de fazer avançar o país, nós viabilizamos todas as propostas do PAIGC. E o PAIGC bloqueou a vossa proposta, a proposta de ser o deputado Brahima Camará a ser o segundo vice-presidente da Assembleia. De uma forma muito incompreensível. E então, neste momento, as questões de ordem privada, de relação entre pessoas, sobrepõem-se às questões institucionais? Isso temos que perguntar ao PAIGC, porque o que nos cabe como Madem, nós provamos o contrário. Viabilizamos todas as propostas do PAIGC, todas as candidaturas, e o PAIGC, quando chegou a sua vez para desbloquear a situação, dar mesmo sinal de fair play, de predisposição, de ajudar a avançar o país, fez completamente ao contrário. Quando cabe ao PAIGC dar esses sinais que nós tínhamos dado no passado, porque quem foi declarado vencedor das eleições é o PAIGC. O Madem foi o segundo partido mais votado, líder da oposição. Nós estamos disponíveis para fazer uma oposição responsável, uma oposição construtiva, uma oposição digna. Mas para isso é preciso que haja um governo em funções. Que o PAIGC assuma as suas responsabilidades, viabilizando a proposta do Madem. Não viabilizando a proposta do Madem, o PAIGC estaria claramente... Até quando é que esta situação se pode arrastar? O único responsável do atual estado das coisas na Guiné-Bissau, lamentavelmente, de uma forma muito incompreensível, é o PAIGC. É o PAIGC, porque se fosse... Não há contactos entre o PAIGC e o Madem ou entre os outros partidos para desanuviar esta tensão? João, esta pergunta talvez colocaria o PAIGC. Não, pergunto-lhe assim, porque é uma das partes interessadas. Eu estou disponível. Tudo o que é consensos, entendimentos, humildemente estou disponível, porque o país está cansado. O povo da Guiné-Bissau está cansado. E eu próprio estou cansado. Fiz tudo, sujeitei-me coisas que não tinha que me sujeitar. Mas a questão não é pessoal. Fui expulso. Mas a questão não é pessoal. Fui expulso. Certo? É uma questão eu estou a falar institucional. aqui enquanto coordenador nacional do Madem. Quando digo que estou cansado, estou a representar o nosso partido. O nosso partido está cansado. O povo da Guiné-Bissau está cansado. Por isso é que nós viabilizamos todas as propostas do PAIGC. Por que o PAIGC vai bloquear o país por causa do posto do primeiro secretário e segundo vice-presidente? Senhor deputado, há pressões externas no sentido de se resolver rapidamente esta questão. O embaixador dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau já disse que a composição da mesa da Assembleia não encontra razão para não haver um governo. A parte do governo português também já houve essa posição e sei que fez uma declaração a dizer que o governo português não compreende, fez uma leitura errada da Constituição da Guiné-Bissau. Está atento também, o Madem está atento também a estas pressões externas para se resolver esta questão? Muito atento e compreendemos claramente.
aquilo que eu digo, aquilo que eu afirmei na minha entrevista na agência Lusa, afirmo, confirmo e subscrevo. Estou completamente à vontade. Não fui eu que fiz a Constituição da República. Não foi o Presidente da República da Guiné-Bissau, o atual Presidente da República, que fez a Constituição da Guiné-Bissau. Portanto, se o embaixador dos Estados Unidos ou o embaixador de Portugal ou as autoridades portuguesas tiveram uma percepção diferente, eu lamento muito, mas eu tenho aqui a Constituição comigo, que é para facilitar as coisas, facilitar a leitura, facilitar o entendimento. A nossa Constituição disse claramente de que o primeiro ato na legislatura deve-se constituir a mesa legalmente em obediência com o regimento da Assembleia Nacional Popular. Deixa-me fazer uma última pergunta, mesmo para terminarmos, que é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas teve que vir a terreiro, a público, dizer que as Forças Armadas não se vão meter nas questões de ordem política. O facto disso ter acontecido dá algum sinal de que até na ala militar há algum desconforto? Permita-me felicitar as Forças Armadas da República da Guiné-Bissau, que têm sido verdadeiras forças republicanas. Há uma mudança clara, há uma mudança de paradigma. Antes mesmo de terminar, portanto, vou-lhe perguntar se é um sinal de que há uma preocupação também com Acho que isso é uma resposta clara. Acho que é uma resposta clara aos discursos irresponsáveis que houve da parte da maioria neste momento. Esta resposta é uma resposta inequívoca, uma resposta para quem quer ser o primeiro-ministro, que está a afrontar quem tem competência de lhe nomear, quer dizer que está a abdicar da sua responsabilidade de poder assumir a governação. Porque... Deputado Braima Camará, não temos mesmo tempo. Agradeço muito a sua disponibilidade ao Causa e feito uma vez mais. Obrigado. O impasse na Guiné-Bissau mantém o país sem governo a pouco tempo das eleições presidenciais previstas para junho. Ora, é o Executivo que deve providenciar as condições para a realização do ato eleitoral. O governo que está a exercer está em gestão, com poderes limitados. Todo um quadro de exceção que merece análise neste Causa e Efeito. Convidei Nelvina Barreto, é coordenadora do Movimento de Mulheres da Guiné-Bissau, participa através de Skype, a partir de Bissau. O Siman Grifon Camará é coordenador nacional do movimento cívico O Cidadão e Abdelaziz Vera Cruz, cronista político guineense. Agradeço a todos e vou de imediato para Bissau ao encontro de Nelvina Barreto. Nestas últimas informações que nos chegam de Bissau, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas garantiu que não vai haver qualquer tipo de intervenção militar no país. O facto de o líder máximo, a chefia máxima militar, ter que sair a público e dar uma conferência de imprensa e falar, não é significativo de que algo está a correr muito mal? Bom dia, obrigada mais uma vez por este convite. Antes de mais, permita-me só lembrar que o respeito às regras democráticas é o pilar fundamental de qualquer Estado de Direito democrático que se preze. E esta aparição pública, digamos assim, do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau é sintomático de que, de facto, o funcionamento das instituições na Guiné-Bissau não se pauta por aquilo que deveria ser a regra. As Forças Armadas são, digamos assim, uma estrutura do Estado da Guiné-Bissau que, por norma, não se pronuncia sobre assuntos políticos. Não vem à praça pública prestar declarações nem fazer conferências de imprensa. Para isso, existe o Ministério da Defesa. Quando temos uma estrutura governamental efetiva, operacional e que, de facto, cumpre as regras mínimas, básicas, daquilo que deve ser uma administração pública de um Estado de Direito. Mas, como eu gosto de dizer, nós guineenses parece que estamos fadados para situações de exceção. Porque, tome-se por exemplo, as últimas eleições que foram realizadas, que tiveram, portanto, o beneplácito quer da comunidade nacional, quer da comunidade internacional, foram consideradas livres, justas e transparentes, para depois, na constituição dos órgãos, portanto, quer políticos, quer de governação, virmos pedir consensos e negociações para a constituição desses mesmos órgãos. Para mim, um contrassenso absoluto. Para que servirão, neste caso, as eleições? Com todo o aparato financeiro e logístico que se despende.
todo esse aparato financeiro e logístico, que aliás, eu gostaria de lembrar aqui também, seria muito útil se fosse utilizado para efetivamente fazer funcionar o sistema educativo que está de rastros. Temos alunos jovens, uma geração inteira que está a ver os seus direitos. Nelvina, eu ia pedir-lhe para que aguardasse e guardasse também esses argumentos que ia apresentar, até para desenvolvermos aqui esta análise também no estúdio do Causa e Efeito com os nossos convidados que estão aqui. E começava por o Simane Camará. Partilha desta ideia de que haver uma intervenção da chefia militar pública significa que há uma necessidade da parte de castrense de resolver, de dar um sinal de garantia que as outras organizações do Estado, nomeadamente o Governo, não estão a conseguir dar? Bom, primeiro devo agradecer ao vosso convite, né? E a oportunidade de estar aqui, partilhar a minha visão em relação a esta situação na Guiné-Bissau. Primeiro, concordo plenamente com a Nelvina de que num Estado de Direito, num Estado que se preze pela organização e o funcionamento normal das instituições, as coisas devem funcionar de acordo com como está previsto, né? É costume, é praxe a aparição dos militares para tentar dar resposta a alguma situação provocada por políticos que eles se sintam incluídos, porque o chefe de Estado-Maior apareceu exatamente para dar resposta se calhar, ao último comício dos partidos maioritários, em que o presidente do partido vencedor das eleições pediu ala aos militares para se entrarem no palácio nas próximas reivindicações, talvez com o intuito de forjar o presidente da República a nomear o novo governo. Mas eu acho que essa resposta, como a Nelvina disse, concordo plenamente, devia ser uma resposta do governo, através do Ministério da Defesa e não da própria chefia militar. Mas tem sido costume no nosso país os militares aparecerem publicamente tentando dar resposta às questões políticas que se sentem. Abdelas, acho que deve concordar com aquilo que foi aqui dito e o que acrescenta. O que acrescento é o seguinte, é que ultimamente, desde a crise, desde 2015 que começou a crise, tem aparecido muitas informações falsas na rede social. E uma das informações falsas que apareceram também está muito associada à questão da intervenção dos militares. Não é só nesse momento, mas desde 2015 apareceu muitas informações. E nesse momento a crise está no... Informações, boatos, é isso que quer dizer, não é? Exato, não são informações credíveis. Informações falsas. Nesse momento a crise está no seu apogeu. Eu acredito que vamos ultrapassar essa crise. É final da crise e vai ultrapassar, espero eu. Entretanto, havia toda a necessidade para que a comunidade guineense seja esclarecida nesse aspecto, mas era necessário que seja a partir do próprio governo, a partir da instituição própria, que representa politicamente as Forças Armadas, que não seja o chefe de Estado. Mas que credibilidade tem, neste momento, o governo para conquistar e dar confiança à população? Exatamente. Governo que está em gestão. Sim. Nesse momento, esse governo não tem nenhuma credibilidade, nesse momento. Por isso que há toda a necessidade de haver governo imediatamente. Senão, o país vai afundando diariamente, está afundado diariamente. Há toda a necessidade, por quê? Porque o governo que temos nesse momento é um governo que veio de com um mandato específico, que é organizar eleições. Ele já cumpriu o seu objetivo, que é, independentemente de como conseguiu cumprir, porque organizou também um bocado mal, há muitos problemas ao longo do processo, mas conseguiu atingir esse objetivo, que é organizar o governo. Acabou o seu objetivo, já atingiu o objetivo. Mas o poder não pode cair no vazio, portanto, daí a necessidade de se manter. Além disso, o pior de todo esse processo é que esse governo
cada ministro não responde, não há cada ministro responde ao partido que levou ao governo, não ao primeiro-ministro. Então é um governo que não tem credibilidade nesse momento, por isso há toda a necessidade de haver um novo governo, que devia ser o governo que saiu a partir dos resultados eleitorais. Vamos de novo a Bissau. Nelvina Barreto há pouco dava nota dos recursos que, no fundo, foram consumidos para a realização das eleições e que podiam estar a ser dirigidos para outras áreas sociais. Vamos falar, então, das expectativas que os guineenses têm neste momento relativamente ao desfecho deste processo que mantém o país sem governo em funções. Eu gostaria de dizer que é muito difícil ter expectativas quando tudo nos parece nebuloso, quando os principais atores políticos e principalmente aqueles em quem o povo confiou nas últimas eleições, portanto, a responsabilidade de organizar a nossa vida coletiva, ou seja, de governar, não o conseguem fazer. Estamos a meio, talvez um pouco mais do que meio, de uma crise económica e social, se bem me lembro, sem precedentes. Há mais de 2 meses que os funcionários públicos não recebem salários. O sistema educativo entrou em colapso absoluto. Este ano letivo vai com toda a certeza ser declarado nulo, porque é a única forma também de assumir com responsabilidade que não houve aulas durante todo este período. Os agricultores em dificuldades por causa de uma má campanha da castanha de caju, que está a decorrer neste momento, mas que praticamente não se sente os efeitos. Portanto, tudo isto para mostrar que um país já de si frágil, que praticamente não tem instituições, que tem vivido de golpes em golpes, que tem vivido de instabilidade recorrente, portanto, já não temos mais recursos, estamos numa situação próxima do abismo. Este desenho não é muito otimista, mas creio que corresponde à realidade dos factos. Por isso, seria, de facto, muito importante que toda a comunidade internacional que apoiou a Guiné-Bissau, que acompanhou a Guiné-Bissau neste processo, portanto, que conduziu às eleições legislativas do dia 10 de março, pudessem, neste momento, falar de uma só voz, ter uma posição concertada em relação à necessidade de formação urgente de um novo governo, um governo que assuma as suas responsabilidades, que tente resgatar este país que está, de facto, exsangue, e que possa começar a organizar, a pôr as pedras, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, um país que não tem recursos, que vive única e exclusivamente da exportação da castanha de caju, não temos recursos internos, é bom que se lembre, portanto nós vivemos da caridade internacional, e, por causa disto, há luxos a que não nos podemos permitir. É urgente que se tomem medidas neste sentido. Eu acho que temos tido alguma visibilidade ainda por conta da posição que ocupamos, falo de nós guineenses na Guiné-Bissau, a posição que a Guiné-Bissau ocupa aqui a nível da sub-região, porque naturalmente uma situação de instabilidade na Guiné-Bissau terá repercussões imprevisíveis a nível aqui dos outros países, dos países vizinhos, dos países limítrofes. Mas deixa-me perguntar-lhe, Nelvina, no caso de um discurso mais inflamado, um pouco como aconteceu na sequência das últimas manifestações do fim de semana, em que milhares saíram às ruas, um discurso mais inflamado não põe mais achas nessa situação periclitante que está a descrever? Quando fala de discurso inflamado, permita-me discordar. Eu creio que há um momento em que a indignação é permitida. E não o vi. Estive presente a assistir, portanto, à manifestação. Não participei nela enquanto marchante, mas assisti, portanto, às declarações dos líderes políticos que se pronunciaram nesse dia. E não ouvi nenhuma declaração que pudesse ser considerada como pondo mais acha na fogueira. Quando o presidente, portanto, do partido vencedor das eleições, o PAGC, diz abram alas e para deixar o povo passar, não vejo nenhum elemento, digamos, bélico nesta declaração.
Abram alas, quer dizer, façam favor de abrir passagem. E não tem mais nada do que isso. Mas quando dá um ultimato ao Presidente da República para abrir também esta situação e para deslindar a atual crise, não está a condicionar a ação do Presidente? A ação do Presidente, para mim, está já condicionada com o final do seu próprio mandato. O Presidente tem até dia 23 de junho para teimar naquilo que está a fazer. A partir daí, perde, a meu ver, a legitimidade popular que lhe assistia até agora. Portanto, podemos dizer que, e na minha interpretação, o que se quis dizer foi que o Presidente da República tem até dia 23 de junho para pelo menos fazer uma única coisa correta ao longo destes seus 5 anos de mandato, que de facto foram miseráveis. Vamos voltar então à conversa com os nossos convidados aqui no estúdio. O Simane, esta questão de dar ultimatos ao Presidente, de sair para a rua de modo expressivo, é um direito à indignação ou já roça aqui uma insubordinação que é difícil de controlar? Ou pode ser difícil de controlar? Eu creio que em democracia, por mais que as situações sejam complicadas, devemos ter a capacidade de contenção, né? Sobretudo quando se trata de um partido político da dimensão do PSC, a dizer publicamente, a dar um ultimato ao Presidente da República e a dizer publicamente que aquilo seria a última marcha pacífica. Quando se fala da última marcha pacífica, a próxima, com certeza subentende-se que será violenta. E quando se pede a ala para o povo passar ao Palácio, numa marcha que não é pacífica, subentende-se ao princípio do golpe de Estado. Eu creio que foi nessa lógica de entendimento de que adentrar o Palácio da República para violentar o Palácio da República, que é uma instituição soberana, o Presidente da República, neste caso, obrigando-lhe a assinar o decreto da nomeação do novo governo, eu acho que cria uma certa crispação que os partidos deviam evitar, né? Com uma certa linguagem. E moderação do ponto de vista simbólico tem importância, é isso que está a dizer. Sim, mesmo que não se faça nada, pelo menos está no ar o aumento da tensão. Sim, tem que se exigir. Eu sou da opinião de que o Presidente da República deve nomear. Aliás, já vai o tempo dele nomear o novo governo. Para mim, no meu entendimento, o Presidente da República só tem 2 princípios a observar para a nomeação do governo. Primeiro é o resultado eleitoral e segundo é a garantia de uma estabilidade política governativa. E é para essa garantia da estabilidade política governativa que se ouve os partidos políticos, está na Constituição da República. Essa não é a minha opinião, está na Constituição da República. E o Presidente da República já tem os resultados eleitorais e já sabe quais os partidos que constituem a mesa, os partidos que constituem a Assembleia Nacional Popular. Mesmo não estando constituída a mesa da Assembleia? Aqui está os partidos que constituem a Assembleia Nacional Popular, os partidos com representação parlamentar. O Presidente já sabe quais são os partidos que têm representação parlamentar, portanto, tem que se chamar esses partidos, né, e testar a confiança de uma estabilidade político-governativa. O que também, obviamente, o pacto de incidência parlamentar assinado entre o PSC e os seus aliados políticos determina, né, que a garantia da estabilidade político-governativa está desse lado. Portanto, eu não vejo outro mecanismo, eu não vejo outro argumento para se adiar a nomeação do governo. Todo esse imbróglio que se cria em torno disto, trazendo a questão da composição da mesa da Assembleia Nacional Popular à colação, eu considero de uma falsa questão, uma falsa retórica, talvez para sustentar o ego, talvez para sustentar o orgulho ferido, mas legalmente não corresponde. O que eu queria dizer, eu acho que os partidos que estão nessa divergência, usando o argumento da Constituição da mesa para a não nomeação do governo, está
com uma estratégia. Está a falar do Madem Neste caso, o Madem é uma estratégia de poder manter esse governo até o momento da eleição presidencial. Não há capacidade para a eleição. Exatamente. Imagina se o presidente, de organizar sequer as presidenciais. O presidente disse que só vai nomear novo governo tendo em conta a Constituição da Mesa. Se a Mesa não está, a Constituição da Mesa da Assembleia não estiver pronta, não haverá novo governo. Então significa que Madem disse que não vai mudar o nome. Embora o tribunal já tomou decisão e já comunicou a decisão, todos nós sabemos da decisão 2 vezes. Entretanto, significa que Madem vai continuar com o mesmo nome, vamos continuar a ter a mesma situação até chegar a presidenciais. Mas então, como é que se pode organizar? Frágil como é o governo que temos. Mas como é que legitimidade tem este governo para organizar eleições presidenciais, antes de mais? É a estratégia que o Madem está a usar. Madem e o Presidente da República usaram isso. O argumento que estão a trazer é um argumento que não passa de uma estratégia... O Presidente da República é uma figura suprapartidária. Porquê que envolve o Presidente da República num partido político? Todos nós sabemos, ao longo da crise, de que o Presidente da República, infelizmente, tomou partido sempre. Infelizmente. Nunca conseguiu desassociar com o partido. Ou seja, nunca conseguiu desassociar com o grupo dos 15 que saíram do PGC e foram formar Madem. Nunca. Então, o próprio Presidente da República tem uma agenda política. Exato. No sentido da sua reeleição, é isso? Essa agenda política que está a andar. Infelizmente, não é o melhor para a Guiné-Bissau, mas infelizmente é a agenda política de Madem mais Presidente da República que estamos a ter. Subscreve esta visão? Eu concordo que, nesse momento, nessa altura do campeonato, há toda uma estratégia no campo, mas nesta lógica de que a estratégia do Madem é manter esse governo até as presidenciais, não vejo muito, porque até o Madem desconfia também do atual governo, porque o atual governo é liderado por Aristides Gomes, que é um dos militantes do PICC. E, portanto... que não tem força sobre os ministros, que não consegue controlar os ministros. Não tem força sobre os ministros, mas se vejamos a composição do governo, todas as áreas-chave para a organização da eleição está com o partido que ganhou as últimas eleições, que é o PICC. Portanto, vira-se o disco, dá na mesma. Vamos então, numa última intervenção a Bissau, para escutar a Nelvina Barreto. Nelvina, há uma estratégia também da Presidência da República. Interessa-lhe este momento de indefinição que o país está a viver? Permita-me dizer que a Presidência da República, estamos a falar mal porque a Presidência da República é uma instituição, o Sr. Presidente da República, Sr. José Mário Vaz, tem feito uso e abuso das suas prerrogativas constitucionais no sentido de garantir que, de facto, toda esta perturbação política, esta instabilidade social, venha a beneficiá-lo. E isto é tanto mais evidente que estamos quase no fim do mandato, faltam um pouco mais do que 3 semanas, e o Sr. Presidente da República até agora não achou necessidade de marcar a data das próximas eleições. Isto para mim é sintomático. Quer dizer que há uma agenda escondida, com toda a certeza. Não acredito que haja irresponsabilidade até este ponto de não cumprir com aquilo que é uma injunção constitucional, é uma obrigação constitucional, que é de marcar, e cabe-lhe a ele exclusivamente, marcar a data das próximas eleições presidenciais. Ora, para mim, o Sr. Presidente da República vai entrar numa zona cinzenta, numa zona de turbulência, porque, naturalmente, extinguido o seu mandato, perdendo a legitimidade popular, no meu entender, isto vai trazer, naturalmente, leituras cada vez mais antagónicas, clivagens cada vez mais profundas dos diferentes grupos sociais. E deixe-me dizer-lhe que o Sr. Presidente da República, desde o início do seu mandato,
que não tem cumprido com os seus termos de referência, o primeiro dos quais, e o mais importante, que é ser o garante da estabilidade, da coesão, da unidade nacional. Tem sido, antes pelo contrário, o grande promotor das dissensões, dos conflitos que se têm estabelecido. Um exemplo para mim que é paradigmático, como é que se compreende... Mesmo para terminar, Telvina, mesmo para terminar. Sim, para terminar. O Sr. Presidente da República, portanto, tem chamado sistematicamente a si algumas prerrogativas que não lhe competem. O Sr. Presidente da República reúne-se com sindicatos. O Sr. Presidente da República reúne-se com associações de estudantes. O Sr. Presidente da República não faz o seguimento com o Governo como deveria ser, porque é com o chefe do Governo que ele deve fazer o seguimento destes assuntos. Para mim, há aqui uma agenda que, de facto, não é visível, é escondida, mas que o Sr. Presidente da República tem estado a perseguir ao longo deste tempo. E Telvina, agradeço muito a sua disponibilidade a partir de Bissau participar no Causa e Efeito. Vamos continuar para a reta finalíssima desta nossa análise com os convidados que aqui estão em estúdio. Simone, como é que se pode resolver este momento para lá da questão da nomeação do governo? Como é que isto pode ser, este laço pode ser desenlaçado? Eu já considero essa crise uma falsa crise, né? Porque todas as partes da crise não fizeram devidamente os seus trabalhos e ainda temam a não fazer, né? Tem a questão da Assembleia para se resolver. E o PSC delegou por si as funções de primeiro secretário da Assembleia Nacional Popular, que é uma outra aberração regimental, porque, segundo o regimento da Assembleia Nacional Popular, aquele lugar pertence ao PRS. De primeiro vice-presidente a primeiro secretário da Assembleia Nacional Popular são atribuídos aos partidos de acordo com as suas representatividades parlamentares. Se formos analisar, ver as representatividades parlamentares, o que é que vamos encontrar? O PSC, o partido maioritário, tem o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, lógico, é do segundo partido vencedor das eleições e o primeiro secretário é do terceiro partido. Isso não está a ser Isto não está sendo cumprido. Por além de uma outra aberração... Temos mesmo que terminar, portanto, outra aberração que é? De uma outra aberração que o PSC cometeu na composição da mesa, que é indicar para si, para o primeiro vice-presidente da Assembleia, o Nuno Nabian, que é para o quarto partido mais votado. Essa configuração só poderia ter feito se fosse numa coligação eleitoral. Então, o PSC confundiu a coligação eleitoral com o pacto de incidência parlamentar. Vamos então a notas finais por parte do Abdelaziz. Mesmo para terminarmos. Como é que se desenlaça? Eu acho que é preciso cedência nessa situação para desbloquear o país. Se não houver cedência, vamos continuar nessa discussão. Mas aparentemente não há negociações entre as partes. É aí que, infelizmente, é o pior de toda a crise. Nunca houve negociação, nunca houve vontade. Também há uma coisa, é porque as pessoas assumiram a crise em pessoa em vez de instituição. As suas próprias instituições. Abdelaziz, muito obrigado pelas suas notas. Também agradeço ao Issimane Camarado terem vindo ambos ao Causa e Efeito dar nota dessa análise à situação que a Guiné-Bissau está a viver. Muito obrigado. Obrigado.